Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos estudar a potenciação das frações, dos números fracionados. Vamos relembrar o sexto ano. 2 elevado na 2 é igual a 4. O número de baixo nós chamamos de base, o número de cima, aqui no caso, o 2, nós chamamos ele de expoente, e o resultado nós chamamos de potência. Bom, mas e com as frações, será que muda? Não, olha só, 1/3 elevado a 2 é igual a 1/9. O número de baixo, ele se chama base, o número de cima, expoente, e o resultado do nosso cálculo se chama potência. Bom, muito importante, o expoente, ele nos indica quantas vezes a base irá se multiplicar por ela mesma. Por exemplo, menos 2/3 elevado ao expoente 2. Como o expoente é 2, esta base, ela se multiplica 2 vezes por ela mesma. 2 elevado na 2, 4. 3 elevado na 3, 9. E menos com menos na multiplicação fica positivo. Lembram que o sinal de mais na frente eu não preciso escrever. Menos 1/3 elevado ao expoente 3. Como o expoente é 3, olha só, a base, que é o menos 1/3, eu vou repetir ela 3 vezes na multiplicação. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E a regrinha de sinal, menos com menos fica mais, e mais com menos ficará menos, tá? Então, essa é a função do expoente. Ele nos diz quantas vezes a base vai se multiplicar por ela mesma. Como aqui em cima, olha só, 1/3 na 2, não precisou fazer esse processo, nós podemos fazer direto. 1 elevado na 2 quer dizer que o 1 se multiplica 2 vezes por ele mesmo. 1 vezes 1, 1. 3 na 2 é fazer 3 vezes 3, 9, tá? Bom, nós temos algumas observações. A primeira, quando o expoente for par, a potência ficará positiva. Exemplo, menos 1/2 elevado ao expoente 2. O 2, que é o expoente, é par. Então, a minha resposta ficará positiva. 1 elevado na 2 é fazer 1 vezes 1, que dará 1. E 2 elevado na 2 é fazer 2 vezes 2, que dá 4. Expoente par, resposta positiva, mesmo que a base seja negativa, tá? E 1/2 elevado na 2, 1 ao quadrado é 1 vezes 1, 1. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4. Expoente par, positivo. Terceiro exemplo, menos 2/5 elevado ao expoente 4. 2 na 4 é 4 vezes o número 2 sendo multiplicado, tá? Então, olha só. 1, 2, 3, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 5 na 4 é 4 vezes o 5 se multiplicando. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. E 125 vezes 5, 625. Opa, troquei aqui, né, pessoal? Será 16,625 avos. Vamos arrumar. Porque 2 na 4, nós fizemos aqui o cálculo, é 16. E 5 na 4, 625. 4 é par, o expoente é par, então a minha resposta ficará positiva, mesmo que a base seja negativa. E 2/5 positivo na 4, 16,625 avos. Expoente par, resposta sempre positiva. Mas e quando o expoente
ele for ímpar. Quando o expoente for ímpar, a potência terá o mesmo sinal da base, certo? Então, olha só, 1 meio na 3. 1 elevado na 3 é 1 vezes 1 vezes 1, que dará 1. 2 elevado na 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Tá? Olha só, 1, 2, 3. 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 2, 8. Expoente 3 é ímpar, então repete o sinal da base. E no outro exemplo, 1 meio elevado a 3. 1 elevado a 3 é 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 elevado na 3, nós fizemos aqui, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Expoente ímpar, repete o sinal da base. Se a base é positiva, resposta positiva. Quando o expoente for 1, nós não temos cálculo a fazer. A potência será a própria base. Exemplo, menos 5 sextos elevado ao expoente 1. Repete a base, menos 5 sextos. 5 sextos elevado ao expoente 1. Repete a base. Se a base é negativa e o expoente é 1, fica negativo. Se a base é positiva e o expoente é 1, fica positivo. 2 oitavos negativo elevado a 1. Quando o expoente é 1, repetimos a base. Então, menos 2 oitavos. E 2 oitavos elevado a 1, repetimos o 2 oitavos, certo? E quando o expoente for 0, também não temos cálculo a fazer. A potência, que é a nossa resposta, será 1. Olha só. No exemplo A, menos 2 oitavos elevado a 0. Expoente 0, potência 1. 2 oitavos elevado ao expoente 0, 1. Menos 7 décimos elevado a 0, 1. 2 nonos elevado a 0, 1. Certo? Mas agora, também temos, às vezes, aparece o expoente negativo. O que nós devemos fazer? Nós devemos inverter a base para que o expoente, ele se torne positivo. Então, olha só, menos 2 oitavos elevado a menos 2. O que nós vamos fazer? Inverter a base. Qual é o inverso de 2 oitavos? Será 8 meios. Mesmo invertendo a base, o sinal continua aqui, tá? Ao inverter essa base, o expoente, que era menos 2, se torna 2 positivo. E agora, nós resolvemos. 8 elevado a 2 é 8 vezes 8, 64. E 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, 4. Expoente par, resposta positiva. Exemplo B. 1/4 elevado a menos 2. Expoente negativo, nós temos que tornar ele positivo. De que maneira? Nós vamos inverter a base. O inverso de 1/4 será 4. Este 1, ele se torna denominador, e denominador 1 nós não escrevemos. Ao inverter a base, o expoente, que era negativo, se torna positivo. 4 elevado a 2 é 4 vezes 4, 16. Expoente par, sempre positivo. Letra C. Menos 2 elevado ao expoente menos 3. Expoente negativo, temos que inverter essa base. Lembrem que, quando nós não temos denominador, é porque é 1. Então, invertendo, ficará menos 1 meio. O expoente, que era menos 3, ele se torna 3 positivo. 1 meio na 3. 1 elevado a 3 é 1 vezes 1 vezes 1. 1. 2 elevado na 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Expoente ímpar,
repete o sinal da base. Se ela é negativa, fica negativo, ok? D, menos 1/5 elevado a menos 4. Expoente negativo, invertemos a base. O inverso de menos 1/5 será menos 5. E o expoente, que era menos 4, ficará 4 positivo. 5 elevado ao expoente 4 é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 625. Expoente par, resposta positiva. Então, aqui ficaremos positiva a nossa resposta, mesmo que a base seja negativa, tá? Outro exemplo. Menos 2 elevado a menos 2. Expoente negativo, invertemos essa base. O inverso de menos 2 será menos 1/2. O expoente, que era menos 2, ficará 2, positivo. 1 elevado a 2 é 1 vezes 1, que é 1. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que dá 4. 2 é par, resposta positiva. 3/2 elevado a menos 3. Expoente negativo, invertemos a base. Então, ficará 2/3 elevado ao expoente 3 positivo. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3, 27. Expoente 3 é ímpar, repete o sinal da base. Se a base é positiva, resposta positiva. E o último exemplo, 2 elevado a menos 5. Expoente negativo, inverte a base. O inverso de 2 é 1/2. O expoente, que era menos 5, fica 5 positivo. 1 elevado a 5 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que dará 1. E 2 elevado a 5, pessoal, o 2 vai se repetir 5 vezes, perdão. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, porque o expoente é 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 2 ficará 32, certo? Então, esse é o conteúdo que vocês têm a estudar hoje. Os exercícios, no primeiro exercício, o que que pede? Para completar as frases. As respostas estão na primeira página desse trabalho de vocês, tá? O exemplo 2, o exercício 2, vocês vão calcular o valor das potências. Então, expoente 1 repete a base. Na letra B, expoente 0, a potência será 1. Quando o expoente for negativo, temos que inverter a base, tá? Não esqueçam, então. Aqui, as potências menos 2 na 4, dentro do parêntese, e menos 2 na 4, fora do parêntese, são iguais ou são diferentes? Vocês têm que resolver o menos 2 na 4, dentro do parêntese, e o menos 2 fora do parêntese na 4, tá? E verificar os resultados, se são iguais ou se são diferentes. E no exercício 4, calcular as somas, subtrações, multiplicações e divisões abaixo, que são os conteúdos anteriores, certo? Então, um abraço para vocês.